Bem-vindo a Café para a Viagem, um bate-papo sobre viagens, destinos e curiosidades. A cada episódio, embarcamos para um novo destino. Para onde vamos hoje? Nova Zelândia. Vitor Lima, X-Ray, reduz a velocidade para 1509. Ready for the tax position. Autorizada a decolagem, pista 28. Torre em Guarulhos, em 1, 3, 5. Tripulação, preparar para a decolagem. Tá, gente, bem-vindos em mais um Café para Viagem. E hoje nós temos aqui como convidada a Laís. Laís, obrigada pelo convite. De nada. Por ter aceitado o convite, né? Eu queria saber, conta pra gente, onde é que tu tá e quanto tempo tu tá nesse lugar. Oi, pessoal. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, tá? Eu tô atualmente em Auckland, na Nova Zelândia, na Ilha Norte, há 3 anos já. Vim para cá fazer intercâmbio, a princípio era só 6 meses. Acabei gostando do lugar, falando, eu preciso melhorar mais o meu inglês. Estendi meu visto para mais 6 meses. Daí nisso aconteceu a pandemia, veio o Covid. E o meu visto foi estendido, ganhei mais 6 meses na época, né? E quando vi, estava aqui presa, falei, não, agora quero fazer minha pós-graduação aqui, vamos lá. E fui ficando, e tô aqui até hoje. Qual é a tua área de atuação? A minha área no Brasil é de comércio exterior, né? Sou formada em administração com ênfase em comércio exterior. Trabalhei em Montenegro, na empresa Vibra, por 5 anos, acho que deu total, assim. Comecei com estágio, foi meu primeiro e único emprego, assim. Meu cliente. E daí vim pra cá, tipo, terminei a faculdade no Brasil, sempre com essa ideia de intercâmbio, né? Falei, falei com os meus pais, né, que eu queria sempre ter feito a graduação, né, só que os meus pais sempre falaram assim, não, faz o teu caminho aqui no Brasil, né, primeiro, vê como é que vai ser, depois, tipo, se alguma coisa der errado lá no outro país, né, tu tem por onde, assim, retornar, né, tem um caminho, né. Então, eu fiz a faculdade correndo. Nossa, cara, eu fiz assim... Apesar que o curso te dá 4 anos, né? Eu fiz na Unicinos, eu fiz em 5. Mas a maioria leva 6, 7 anos, né? Eu fiz em 5, correndo, trabalhando normalmente. Teve semestre que eu tava louca, que eu fiz 8 cadeiras, né? 8 disciplinas para terminar logo, porque queria fazer meu intercâmbio, né? Porque eu queria também inova, né? Tipo assim, quando eu vi aqui, eu realmente vim nova, porque tem muita gente que, assim, na real não tem idade para intercâmbio, né? Mas eu vi a maioria das pessoas aqui tem 30 anos que vieram fazer, largou tudo do Brasil, assim, sabe? Tipo, para começar do zero. Eu tinha muito medo, sabe? De, tipo, chegar aos meus 30 anos e não conseguir fazer o intercâmbio, fazer. Sim. Mas isso... É que tu vai te envolvendo com algumas questões aqui, tu vai tendo relacionamento, ou até trabalhando, e aí tu acaba ficando preso, né? Eu fiz high school, e realmente eu tava nessa dúvida de ou finalizar o 2º grau, fazer uma faculdade e fazer um intercâmbio, ou durante a escola, né? Mas aí no final eu optei também de fazer um high school, eu saí no meio do 2º ano do 2º grau e terminei nos Estados Unidos. Que demais! Né? Mas aí teve isso, né? Eram 6 meses, eu também fiz 1 ano, e aí chega no final e tu pensa, cara, quer ficar mais um pouco aqui. Fica mais, só que aí eu podia ter aplicado para faculdades, né? Eu até ganhei scholarship por jogar algum esporte, mas no final eu optei por voltar, né, para o Brasil, mas realmente intercâmbio é algo assim surpreendente que eu acho que todo mundo que pudesse tem que fazer, porque te traz uma amplitude, te traz uma outra visão. A língua que a gente aprende aqui não é, a gente não sabe, a gente chega em um lugar, a gente vê que a gente não sabe
Não. Nada. Cara, a língua é só um detalhe. A língua é só um detalhe. Você acaba se tornando só um detalhe, porque o que tu aprende fora o idioma, meu Deus do céu. Tu tem um choque de realidade, assim, meu Deus, a Laís que chegou aqui, comparar a Laís que chegou a que eu sou hoje, meu Deus. Muito mais. Nossa, é muita diferença, sabe? E por que Nova Zelândia? Porque tem várias opções, né? Eu respondo muito, é muito engraçado, né? Muita gente me pergunta, os meus amigos na época, por que tu tá tão longe, né? Primeiro de tudo, assim, né? Como, então, veio do plano, assim, vou terminar minha graduação e vou fazer um intercâmbio, eu pensei, bom, se eu quiser, eu não estou indo só para estudar, né? Vou ir para estudar, claro, mas eu não quero ficar dependendo dos meus pais ou tendo que, tipo assim, só vou para estudar. Eu quero também trabalhar, né? Poder me manter no lugar. Então, primeiro eu parti assim, ó, eu quero um país que eu possa trabalhar, pelo menos um pouquinho, né? Para me sustentar. Ok, daí vi que Austrália, Irlanda, Nova Zelândia, né? Estados Unidos não, né? Canadá não é permitido trabalhar, se não me engano, né? Tipo, estudantes de idiomas, né? De inglês, né? Então, já cortei alguns países aí. Mas a Nova Zelândia, eu queria um país longe. Eu queria, não sei porquê, mas eu queria uma coisa assim, ó. Eu quero uma coisa diferente, eu quero uma coisa, assim, me desafiar modo hard, assim, sabe? E eu vi que eu tinha muitos conhecidos na Austrália, na Irlanda, e eu fiquei com medo, assim, eu vou para Irlanda, eu vou para Austrália, daí vai que eu passo o primeiro perrengue e eu vou pedir ajuda, sabe? Não, então vamos lá para Nova Zelândia, que eu sei que eu não conheço ninguém. E também tinha questão, mas assim, o que foi certeiro foi também que a Nova Zelândia tem esportes radicais, né? É conhecido, famoso pelos esportes radicais. Daí eu fiquei louca, né? Fazer bungee jump, skydiving, coisa que eu nunca tinha feito no Brasil, assim, né? Que também, tipo assim, morando com os pais, a minha mãe é sempre cagada, desculpa a palavra, morrendo de medo de fazer essas coisas, né? Que eu fizesse no Brasil e eu estaria livre, né? Tipo, nossa, não tem desculpa mais para fazer, né? Então, foi assim, foi a questão dos esportes radicais, da distância e também de saber que ia me desafiar muito, assim, por ser um país que muita gente não conhece também. E qual foi o teu maior desafio quando tu chegou aí? Cara, assim, quando eu cheguei aqui, eu pensei, nossa, eu sei inglês, né? Então, eu não tô... Porque até então, no Brasil, eu tinha me formado em inglês pelo IASES, né? Tava, tipo assim, não era uma pessoa que tava vindo sem saber falar só um hello, né? Porque eu tenho amigos aqui que chegaram sem saber nada. Mas eu cheguei no aeroporto sozinha e eu me lembro como se fosse ontem, assim, eu comecei, tipo... eu comecei a ficar com medo, né? Eu tava pagando de, tipo, super, assim, destemida, mas no fundo eu tava morrendo de medo. Mas quando eu cheguei no aeroporto, e era um indiano que era o motorista, né? E eu me lembro que eu tinha que encontrar ele do lado do McDonald's. Só que, tipo assim, eu tava do lado, só que ele não me achou. E nisso eu tava mexendo no celular, só mandando mensagem, cheguei, tá tudo bem. E o cara ficou muito bravo comigo, porque ele demorou pra me achar. Demorou uns 5 minutos, tipo, não foi uma coisa... E ele começou a falar inglês rápido e tudo mais, eu não entendia nada, eu só senti que ele tava bravo. E ele falava algumas coisas comigo, eu falava, meu Deus, eu não tô entendendo nada, eu não sei nada de inglês. E daí, daí na época, quando eu cheguei, eu fiquei na casa de família, assim, e a família era uma família de Filipinas, né? E eles têm o sotaque deles e tal, né? Eu não tava, sei lá, eu acho que eu não tinha pensado nisso, que eu ia lidar com pessoas com diferentes sotaques, né? Eu ia ter essa dificuldade. Então, enfim, foi mais assim, esse choque assim com a língua mesmo, né, com o inglês, foi assim, esse foi o principal. E também no início da primeira semana eu tinha muita dor de cabeça, porque cara, ficar trocando inglês português toda hora, meu Deus, é difícil. E tu acostumar o ouvido, né? Antes de qualquer coisa, tu acostumar o ouvido para aquela nova língua, né? Exato, toda hora. É ligar o rádio, ligar
a TV, é ir pra rua, pedir uma informação, tudo em inglês, sabe? No início é meio dificilzinho, mas depois, assim, na segunda semana já tá tranquilo. Sim, tu vai acostumando, né? E a questão cultural, o que mais, assim, impactou? O que tem mais de diferente aí em relação ao Brasil, assim? O cultural, assim, eu me lembro que me chamou muita atenção no lugar que eu fiquei de início, foi a questão das casas não ter grade, sabe? Tipo, a questão da segurança na época, assim, que eu senti mais segura, sabe? Eu ainda tinha muito medo, né? Porque eu vim, né, do Brasil e tal, eu tinha essa coisa, claro que a gente fica sempre, né? Tem ainda, aqui, assim, eu tenho que ser bem sincera, aqui acontece as coisas também, né? Em qualquer lugar do mundo acontece, né? Exato, todo lugar, não existe lugar perfeito, 100% seguro, né? Só que, claro, que acontece menos comparado ao Brasil, por questões também, o Brasil é enorme, enfim, né? Temos outros tipos de problema, né? Mas, na época, o que me chamou a atenção é que eu tipo, podia estar menos, assim, ligada na questão, podia usar o celular mais tranquila na rua, e a questão por ser mulher, às vezes eu pegava o bus de volta, um ônibus para voltar para casa, e já era escuro, né? Inverno aqui já começa... Enfim, inverno já escurece mais cedo, né? E tinha certas ruas que me davam um pouquinho de medo por estar mais escuro, não ter mais ninguém, assim, na rua, e eu me sentia segura. Anyways, assim, Sim. Eu acabava me sentindo segura, então foi isso, assim, sabe? Mas a questão da segurança. E outra coisa, assim, cultural, das pessoas, assim, meio que não estarem nem aí com nada, como eu posso dizer, ir de pijama pro mercado. Ah, é? Sim, às vezes tem gente que anda de pé descalço na rua, assim, que vai no mercado de pé descalço, que vai, enfim, tá na rua de pé descalço, mas a gente, tipo assim, não é, como a gente fala aqui, homeless, né, não é mendigo, não é isso. Não, é. Tipo, é coisa deles, assim. Eu achava, meu Deus, frio. Oi? Eles são receptivos para pessoas diferentes? Assim, no início eu tive sorte, assim, os kiwis, sim, com as pessoas que eu tive pedir ajuda, sim. No geral foi, né? Mas às vezes tu dá azar de pegar pessoas que não são tão, né? Porque aqui em Auckland é uma cidade muito cosmopolita, né? Tem muito chinês, tem muito indiano, sabe? Tem muitas outras culturas, né? Sim. Então, são famílias que vieram de outros lugares, daí, tipo, fica aquela coisa meio kiwi, meio indiano, então, assim, mescla, né? Mas, por exemplo, quando eu fui em outras cidades, né, assim, mais no interior, eu senti mais acolhida, assim, senti mais, um povo mais educado, um povo mais assim, prestativo, sabe? Comparado a essa cidade grande que eu moro, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente separou, separamos umas perguntas aqui. Tem umas polêmicas, né? Sobre a questão política aí. E eles também têm uma política de economicamente descartável e sobre ter uma presidente mulher e jovem. Como é que eles tratam isso? Como é que eles veem isso? Olha só, é bem complicada a questão política, tá? Porque eu não sei como é que o mundo vê aqui, né? Eu sinto que as informações aqui são muito abafadas, tá? No geral, acontece as coisas, assaltos, mas as coisas são muito camufladas, muito escondidas. Não é que nem no Brasil, sabe? Tipo, tu liga a TV, tá dando só desgraça, vamos dizer assim, né? O mundo sabe como é que é o Brasil, mas aqui, principalmente com a questão da pandemia, sabe? No início da pandemia, por exemplo, a Jacinda foi maravilhosa, sabe? Ela tomou medidas, fecha tudo, né? Piriri pororó, mas a gente não pode, eu sempre falo assim, Ana, a gente não pode também ser ingênuos que quando ela fechou tudo, Nova Zelândia é um país pequeno, não faz fronteira com ninguém, é uma ilha, então é relativamente mais fácil de tomar essas medidas que ela tomou, né? Mas para o mundo ela ficou a rainha, a maravilhosa, a top das top, né? Tipo, eu me lembro que muita gente, muitos amigos falavam assim, nossa, Liz, ainda bem que tu foi para Nova Zelândia, tipo, né? Aí vocês são perfeitos.
Só que eu falava assim, sim, só que assim, ela tá sendo maravilhosa, tá sendo, mas ela também tem a gente tem muita sorte pelo tipo de território que a gente tá, né? Uhum. Mas, por exemplo, ano passado a gente teve um outro lockdown, que eu não sei se foi colocado muito na mídia, ficamos 4 meses em lockdown aqui em Auckland, e o que mais sofreu aqui de lockdowns foi a cidade de Auckland, né, por ser a cidade maior da Nova Zelândia, né? E ficou essa palhaçada de toda hora lockdown, e os casos subindo, ela não tomando, assim, ela dava para ver que ela não estava tendo mais o controle, né? Sim. E assim, muitos lugares fechando, assim, pequenos negócios fechando, porque né, não tem gente para trabalhar, ficava difícil de manter as pessoas, né? Quem, tipo, trabalhava em empresa, ok, consegue trabalhar de casa, mas, por exemplo, que nem eu trabalho num café, não tem como eu trabalhar de casa, sabe? Então, por exemplo, a minha chefe, até onde eu trabalho, reclama muito. Eu só escuto reclamações do governo atualmente, né? Pela questão de, tipo, tapar o sol com a peneira. Atualmente, a Jacinda foi para os Estados Unidos lá para falar sobre a questão das armas, só que aqui tá tendo tiroteio em algumas partes aqui de Auckland, sabe? De alguns subúrbios, né, aqui. E eu só sinto que é meio camuflado, assim, sabe? Não é perfeito como ela fala, sabe? Ela, claro, ela teve muita... É muito legal ter uma representante mulher. Eu, no início, nossa, maravilhosa. Só que hoje eu sinto que eu tenho um pezinho atrás com ela, porque ela também é meio contra imigrante, né? Tá muito difícil as questões para imigrante aqui também, no geral, sabe? Sei lá, eu... não sou muito fã, assim, hoje. Se me perguntar, se eu tinha Jacinda, não tem ainda não tem um partido, não. E me conta uma coisa, como é que é ser jovem aí, pela visão que tem aqui do Brasil? E principalmente, assim, o pessoal ele sai cedo de casa, eles têm que decidir a vida deles cedo, como a gente aqui sai do segundo grau, já tem que ir para a faculdade, já tem que, né, ter já uma decisão sobre a vida. E essa vida é mais fácil aí, ou na tua visão, ou não? Bom, a questão de ser jovem aqui, né? Olha, eu vou te falar, no Brasil, por exemplo, questões de festa, as coisas no Brasil duram até mais tarde, aqui tudo fecha muito cedo, né? Festas aqui vai até meia-noite, vamos dizer assim, sabe? E, cara, não é que nem... Nossa, não, 1000 vezes festa... Eu só frequento, a maioria das festas que eu frequento aqui é só brasileira, tu acredita? Porque... Me desculpa, brasileiro. Brasil sabe fazer festa. Brasil sabe fazer festa. Aqui é uma coisa mais... Todo mundo reclama, tipo assim, que aqui é meio paradão as coisas, né? E realmente o povo é mais de pubzinho, essas coisas, sabe? Mas tu me perguntou a questão de jovem, assim. Aqui, não sei se sabem, mas aqui tem um alto índice de de suicídio, né? Eu acredito, porque para ser jovem aqui é muito mais fácil, né? No Brasil, por exemplo, tem muita gente que, quando está fazendo a faculdade, está trabalhando, né? Para pagar a faculdade, né? Tá dando sangue. Aqui, eles têm muito suporte do governo, sabe? Tipo, quando eu tenho 18 anos, sair da casa dos pais, se eu não me engano, eles têm alguma ajuda do governo, sabe? Para se sustentar, sabe, nesse ciclo morando sozinho e tudo mais. Só que muita gente não tem, eu sinto que assim os kiwis assim, jovens, eles não têm tanta ambição, sabe? E meio que tipo fica as coisas muito fáceis e isso meio acaba frustrando eles e enfim, daí tem esses problemas de suicídio, né? Porque eu me lembro que eu tive uma colega de trabalho que eu fiquei muito chocada, que ela tinha na época 19 anos e ela me falou, olha, eu já tentei me matar, eu tenho depressão. Daí, tipo, tentando conversar com ela, mas assim, tentar entender assim, o porquê, né, assim, dessas coisas. Mas parentou assim pelo fato de ter tudo muito fácil, sabe? Porque no Brasil a gente sofre muito, né, tipo, para conquistar as coisas, né? A gente vê cada coisa, né? E aqui não, aqui é muito fácil. Tu trabalha uma semana, assim, para eles, né, digo kiwis, né, tipo, eu quero comprar um iPhone lá, eu trabalho uma semana aqui, tô morando com os meus pais ou não, eu consigo comprar, sabe, eu sinto que é mais fácil
para eles, assim. Eles têm um suporte bom, sabe? Um auxílio para educação também, sabe? Entendi. Mas aí vai de cada um, assim. E como é que é a questão de alimentação? Qual foi a diferença que tu encontrou, maior diferença que tu encontrou em relação à alimentação? Principalmente saindo aqui do sul, né? Que a gente gosta de carne, churrasco, né? E eles têm as refeições, almoço, manhã, jantar, porque em muitos lugares o pessoal não almoça, né? Mais lanche. Como é que funciona aí? Aqui, olha só, eu trabalho num café, né? Então eu vejo muito que o breakfast deles, né? O café da manhã serve também como um almoço, né? Tipo, tu vai ver de manhã as pessoas pedindo bacon com ovos e pão, mas ao meio-dia também eles vão comer isso aí. Alguns, né? Tipo, acabam pedindo. Tem essa questão do meal de breakfast para o lanche. Mas, no geral, não é comida, não. É sanduíches, né? Sanduíches, pais, amam pai, né? Não sei como é que eu posso dizer. Aquelas pai é um... Tipo uns empadão, mas empadão é muito gostoso, mas não... Pai, eu tô longe de pai, longe de pai. Eles têm vários sabores, né? Mas, enfim, são viciados nisso. E janta, quando eu tava na casa da família, assim, tinha, só que era mais a questão comida daí asiática, né, assim, as massas deles, legumes, assim, mas eles têm, mas, assim, no geral aqui, daí janta eles têm, assim, normal, vamos dizer assim, mas é o almoço que eles não têm, assim. E o que eu te falar, assim, da minha alimentação, o que mudou bastante, primeiro, quando eu cheguei aqui, eu não sabia cozinhar nada, né? Então, assim, quando eu saí da casa da família, eu tive que me virar conforme dava. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nas primeiras, assim, semanas eu estava vivendo à base de miojo, de pai, né? Mas chega uma hora que o corpo, assim, fala, não, cara, eu preciso de uma coisa... sabe, que me dê sustância, né? E daí a dor ensina, como é que é? A dor ensina a gemer, né? Isso. Então, daí a gente começa a aprender, né? Como é que faz um frango, como é que faz um bife, né? YouTube tem tudo, amiga. Exato. YouTube, gente, tem tudo que é tutorial, então bora, né? Mas o problema também, às vezes, com a vida corrida, né? Tipo, trabalhando, estudando aqui, fazendo essas coisas de lavar roupa, né? Porque no Brasil eu não fazia essas coisas. A gente também fica, às vezes, meio preguiçosa. Não é todo dia que a gente tá a fim de cozinhar, né? Então... Particularmente eu não gosto, né? Então a gente come uma besteirinha ou outra ali. Mas hoje o que mudou mais, assim, particularmente na minha refeição, no Brasil eu tinha proteína, carne, bem dizer, todo dia, né? Eu aqui não como carne todo dia, não. Assim, como ovo, tem uma proteína, sim, mas a carne em si eu não como todo dia. E fruta aqui, eu tenho uma reclamação com a questão da banana, né? A banana é horrível. Compra 5 bananas, tipo, eu compro assim, eu vou comer uma banana cada dia, pelo menos assim, de segunda a sexta, né? Chega sexta-feira, minha banana tava horrorosa, sabe? Tipo, tem que estar comprando a banana meio que assim, a cada 3 dias, porque, não sei, não dura, estraga muito rápido e também não é gostosa, né? A banana aqui, ela é importada, né? Importada, acho que do Equador e do México, se eu não me engano, que eu já andei olhando, assim, no mercado. E não é tão gostosa, sabe? As frutas, assim, algumas frutas, né? Que nem o morango aqui, eles têm produção, o kiwi, eles têm produção, então já são frutas ok, né? Mas também tem algumas coisas que também é mais cara, né? Fruta é caro, um pouquinho mais caro aqui. Por ser, eu acho que um país que não é... Por ser um país que importa muita coisa, né? Sim. Uma coisa que eu sempre pergunto para todo mundo, como é que é a questão de bebida? O que eles gostam de beber? De beber... álcool, né? Cerveja. Bebe bastante. Bebe. Mas o que é? O que vocês bebem? Cara, é que eu não bebo muito, sabe? Assim, o que
Ai, cara, mas eu sei que eles bebem bastante. Mas É uma acho que no bebida geral é típica deles. cerveja, assim, e vinho. São muito fãs de vinho e cerveja, né? Sim, Mas acho que principalmente acho que ganha mais é a cerveja, assim, no cerveja. geral, assim. Porque aqui tem muito pub, né? Quer dizer, Sim. tem pubs e assim, também é famoso como eles terminam cedo, né? Os escritórios terminam cedo, tipo umas 5 horas, porque aqui Mas um pouco da carga horária de trabalho do pessoal, como é que funciona? porque aqui eles prezam muito pela qualidade de vida, né? Então, eles trabalham relativamente, terminam cedo. Tipo, eu acho que terminar às 5 horas da tarde, 4h30, é cedo, porque no Brasil eu terminava às 5h40, quase 6 horas, não era, E vai! né? E olha lá ainda se era esse horário, né? E vai! Exato. Então, eles vão para, tipo, eles têm esses happy hours, né? Tipo, tem gente, eu me lembro no início quando eu cheguei aqui antes da pandemia, tinha muita isso assim, sabe? Ah, vamos sair tomar uma cervejinha depois do trabalho, né? Até eu quando trabalhei em restaurante depois terminava o quê? Quase meia-noite, eu ia beber algumas com os meus colegas de trabalho, sabe? Tipo, e o pub tava assim, né, cheio. Mas no mais é mais a cerveja assim, sabe? Né? Vinho é mais uma coisa mais e vinho é uma coisa mais fancy, né? Tipo, uma janta, eu acho, assim, no geral, né? E como é que é o Mas, clima enfim. aí? Aqui em Auckland, tá, por exemplo, aqui é inverno, né? Regula igual com o Brasil, né? Quando é inverno no Brasil, aqui é inverno também. Porém, aqui a gente vive as 4 estações do ano num dia, né? Começa, tipo, dia feio, por exemplo, está feio, do nada abre um sol lindo, do nada começa a chover, do nada começa a ventar loucamente. E é assim, sabe? Sim. Mas eu não sei, mas esse inverno tá achando muito frio demais, eu não sei por quê. É porque eu acredito, porque agora eu tô morando em casa, né? Antes eu morava em apartamento, eu não sentia tanto, né? Achei que o apartamento já era mais quentinho, não sei. Mas esse ano tá achando muito frio, sabe? E, Sim. assim, no inverno, assim, chove, né? Bastante, venta bastante, sabe? Sim. Mas ok, dá para sobreviver. E me diz uma coisa, como é que funciona para o pessoal ir morar aí e estudar? É fácil esse processo? É Ai, fácil alugar um lugar para morar? Como é que funciona? eu não sei, assim, eu sinceramente, eu não sei como é que tá atualmente agora com a questão do Covid, porque agora Sim, que estão abrindo as fronteiras de novo, como é que tá sendo para o pessoal agora no retorno. Mas quando eu cheguei aqui, quando saí do Brasil, já comecei a anunciar, tem grupos no Facebook, ó, tô procurando casa, porque como eu vim primeiro, fiquei em casa de família. Então, botei na minha cabeça, tenho 3 semanas para achar um lugar para morar, né? Depois disso, né? Então, eu fui anunciando nos grupos ali do Facebook, ó, gente, tal data, a partir de tal data, eu preciso de moradia, você sabe de alguma coisa. Enfim, fui catando por ali e eu achei um apartamento, né? Mas é bem normal tu fazer entrevistas para moradia, né? Assim, tu vai lá, conhece teus flatmates, eles fazem entrevista vem de onde tu é, enfim, como é querem te conhecer antes de te botar para dentro, né, da casa deles, né? sim. Eu sempre morei com brasileiros aqui, então, mas, né, pode morar com quem tu quiser, né? Então, eu fui a opção, assim, as entrevistas deu certo de eu estar morando de fazerem sempre com brasileiros, né, assim, então deu certinho. Na minha época, eu achei fácil, né? Eu não sei se foi sorte, o que foi, mas eu tive relatos de colegas, amigos na época que falaram, nossa, passei perrengue para achar casa, não era muita gente, não tinha vaga, e daí eu acabava entrando em qualquer buraco, mas Que bom, né? Fica mais é, tranquilo. E tu pretende continuar aí? E agora? uh, Ah! e agora? Eu não sei, assim, olha, eu agora terminei minha pós, foi mês passado, retrasado que eu terminei, então agora eu troquei de visto, então, assim, eu queria pelo menos tô fazendo entrevistas de emprego para trocar de área, né, porque aqui por enquanto eu faço hospitality, né, porque eu quero ter uma experiência na minha área, né, de atuação,
Então, a ideia, por enquanto, agora eu vou voltar para o Brasil, passar umas férias no Brasil, ver minha família, né? 3 anos sem ver. E daí, quando eu retornar para cá, focar em achar um trabalho melhor e, e ver como é que vai ser, sabe? Como é que funciona essa questão do visto? Então, tu chegou com visto de 6 meses, aí tu foi aplicando para mais 6 de estudante. E aí agora... O que aconteceu na minha história foi o seguinte, eu cheguei como estudante e escolhi ficar sempre com o visto de estudante, então eu sempre estudei. Só que nesse meio tempo aconteceu do Covid, né? Então eu fiquei quase 6 meses sem estudar, porém com visto de estudante, porque foi estendido. Então, daí eu fiz todo um processo, continuei estudando até conseguir poder fazer a pós-graduação. Comecei a fazer a pós-graduação, que era 1 ano, né? Então, eu ganhei 1 ano de visto de estudante de pós-graduação, fiquei estudando esse 1 ano. Daí, quando termina essa pós-graduação level 8, que eles falam, tu tem o direito de ter 3 anos de visto aberto de trabalho. Então, agora eu tenho um visto de trabalho aberto. Posso trabalhar no que eu quiser, mais de 20 horas, né? Porque estudante só pode trabalhar 20 horas. Então, agora eu me considero uma pessoa normal, vamos dizer assim, aqui, entendeu? Eu posso trabalhar normalmente, não mais part-time, né? E é fácil de aplicar para esse visto automático? Nem que esse visto aí era uma... para mim foi fácil porque eu fiz a pós, né? Tipo, então, eu passei na pós, tem que passar, né? Tu tem que terminar teu curso, passar teu curso, e daí depois tu aplica para esse visto, né? Porque tu tem como direito, né? Se tu fez tudo certinho, se tu trabalhou as 20 horas certinho como estudante, se tu terminou tua pós... Enfim, claro, tu tem que declarar se tu tem uma certa grana para se sustentar 2 meses, se eu não me engano, sabe? Tipo, tem uns quesitos nesse visto ali, mas comparado meus outros vistos, eu achei muito fácil mesmo. E me diz uma coisa, até para a gente já ir para o final. Se alguém te perguntar assim, qual é a melhor época para ir? E quanto tempo tu acha que eu preciso para visitar? Que cidade que eu devo ir? O que tu responderia? Para uma pessoa para vir para turistar aqui, eu acho que o verão, mas eu particularmente porque eu gosto do verão, eu me sinto uma pessoa que eu sou mais proativa, assim, no verão. E aqui o verão não é tão forte como no Brasil, então é um verão ok, é um verão gostoso, sabe? Claro, o sol é muito forte, mas não é aquele abafadão, entende? Então, eu acho que eu diria estação no verão, que é a mesmo que no Brasil, aí, janeiro, né? Tipo, novembro a fevereiro, vamos dizer assim. E eu acho que Auckland é uma cidade legal de conhecer, mas daí, tipo, vem pra cá e aluga carro, né? Ou compra passagem daí para ir para Ilha Sul daqui, sabe? Eu tive uma amiga que veio me visitar, né? Só que ela ficou aqui em Auckland e a gente fez umas viagens aqui para cidades próximas, né? Ela adorou, né? Então, é legal, sim. Eu acho que eu diria também vir para Auckland e fazer um roteiro aqui perto, ou se tiver mais tempo, né? Pegar, daí, comprar uma passagem e ir para Ilha Sul e para Queenstown, né? Legal. Seria isso, assim, de dica. É que também vai do que a pessoa gosta, né? Tipo, se a pessoa gosta de fazer atividades, tipo, com natureza, fazer, como é que eles falam? Caminhada, essas coisas, né? Depende do que a pessoa gosta, né? Sim. De aventura. Legal. Laís, eu queria muito agradecer a tua disponibilidade de contar um pouco pra gente da tua história e da tua experiência, né? Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que podem estar pensando em ir, né, para Auckland, para Nova Zelândia. Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Enfim, o que eu puder ajudar, né? Enfim, eu tô aqui e adorei participar. Obrigada, prazer te conhecer. Prazer todo essa ideia de tipo podcast, assim, adorei. Que legal. Assim, ajuda mais para ter mais informação, pesquisar mais sobre o destino, né? Enfim, quanto mais material tiver, né, de pesquisa, melhor. Com certeza. Obrigada. Gente, obrigada por mais um podcast aqui com a gente. E eu faço uma pergunta para vocês.
qual será nosso próximo destino. Beijo, tchau!